Bom dia, bom dia, bom dia! Eu sou Rafaela Rei, tô aqui mais um dia com você falando sobre perdão, sobre limpeza emocional, reprogramação mental. Vamos reprogramar aí esse modelo para a gente poder entender como viver a vida dos sonhos, né? Esse é o objetivo, que a gente venha viver a vida dos sonhos. Meninos, eu vou tirar esse fone aqui, que acabou que eu continuei de fone, né? Então vamos lá, Fabi, bom dia! E o tema hoje continua sendo Rejane. Meninas, se vocês não vierem, eu sinto falta. Para você que está vendo a live gravada, não tem problema. O importante é você ganhar e crescer em conhecimento. Então vou botar aqui, ó, repetição de padrões e o perdão versus perdão. Vamos continuar falando um pouco mais do tema de ontem, que passou muito rápido e eu não consegui dar todo o conteúdo, né? Cris, linda, acordou cedo para estar aqui comigo, coisa gostosa. Então vamos lá, meninas. Eu peguei esse livro, lembra que a gente está fazendo a leitura dele? Não dele inteiro, né? Eli, seja bem-vinda. A gente está fazendo a leitura parcial desse livro, eu estou pegando alguns pontos e trazendo para vocês, né? Então agora a gente entrou aqui, ó, no segundo capítulo, tá bom? Então vou deixar aqui para vocês, ó. Sirlene, rejuvenescimento da emoção, né? Nós mulheres que buscamos aí tá sempre jovem, né? Então vamos lá. Se você contemplar o belo, será sempre jovem, ainda que o tempo sulque o seu rosto com rugas. Se não contemplar, poderá fazer cirurgia plástica, peelings, lipoaspiração, mas envelhecerá no único lugar em que é proibido envelhecer, no território da emoção. Reclamar, ser impaciente, querer muito para sentir pouco, ficar vendo defeitos no espelho, são sintomas do envelhecimento precoce. Muitos jovens são emocionalmente velhos. Muitas mulheres têm a coragem de reclamar para seus maridos das áreas do seu corpo que detestam. Elas os levam a valorizar um defeito que não percebiam. Assim, eles deixam de contemplá-la. Elas matam o amor deles por viver em função da paranoia da estética. As mulheres precisam sentir-se belas, bonitas, exaltar suas qualidades e não proclamar seus defeitos. Cuidado, todas as suas reclamações tornam-se um veneno para sua autoestima. Essa lei da psicologia é fácil de entender, mas sua assimilação depende de um treinamento contínuo. Nada de ficar reclamando, hein, gente? Talvez uma em cada 100 pessoas tenha uma excelente capacidade de contemplar o belo. Não se esqueça de que a qualidade de vida se esconde nas coisas mais simples. Treine sua sensibilidade. Isso aí, meninas. Quem gostou do texto? Cris, obrigada. Não ficou, né? Vou fixar aqui. Pronto, fixei. Vou enviar essa live aqui para algumas pessoas e a gente vai falando sobre essa parte de contemplar o belo, né? Eu iniciei essa prática de contemplar o belo já faz bastante tempo, alguns anos. No início, eu não entendia muito bem, né? Eu só escutei esse psiquiatra que é famoso no mundo todo, que é o Augusto Cury, que ele orienta a fazer dessa forma, né? Então, eu peguei e fiz dessa forma que ele orientou, mas eu não sabia bem por que eu estava fazendo isso, né? Mas como ele estava orientando, eu estava fazendo. No início era bem complicado, mas hoje eu já consigo fazer isso de uma forma muito legal, né? Eu vejo uma flor na rua, eu vejo o céu, às vezes a grama, aqui em casa tem grama, né? Aí o sol bate na grama, eu percebo aquele verde da grama. Então isso é contemplar o belo, tá? Isso é um treinamento, tá? Isso faz muito bem pra gente, porque quando a gente está fazendo esse tipo de prática,
a gente gera sentimento de gratidão. E quando a gente gera sentimento de gratidão, a gente vibra numa frequência muito alta, né? E justamente nessa parte da escala das emoções que é em expansão. Eu coloquei lá no grupo na semana passada a escala das emoções, mas eu vou aproveitar e vou botar lá hoje de novo, tá bom? Vou botar a figurinha lá para vocês. Tá no meu Instagram, tá no outro Instagram, uma publicação que eu fiz da escala das emoções. Eu vou botar lá de novo, né? Então, quando você contempla o belo, você vibra nessa frequência da gratidão e isso aumenta a sua assinatura, né? E é muito importante também falar aqui para vocês que existem memórias traumáticas que estão dentro de nós e a gente não tá nem acessando, tá? Às vezes a gente nem lembra dela. Ou então a gente até lembra que a gente passou por determinada coisa lá na infância, mas a gente não tem noção de como essa memória traumática está interferindo hoje no nosso dia a dia. Então, conforme eu vou atendendo as clientes, eu consigo perceber isso cada dia e cada vez mais claro, né? E quando você se submete também a passar pela sessão de limpeza emocional comigo, você também vê isso. Entende? Essa semana eu tive uma cliente que ela estava com problema no financeiro, né? Ela é uma excelente profissional, graduada assim, com notas excelentes, né? Fez todo o estágio, mas não consegue monetizar. Por quê? Porque a assinatura dela energética está baixa. E aí isso estava remetendo à infância dela, quando a casa que ela morava com 10 anos, o telhado caiu. Parece que não é nada, gente. Mas para uma criança de 10 anos ficar morando numa casa onde só tinha um quarto para ficar, porque todo o resto da casa caiu, né? E esse quarto não tinha nem porta, era uma tábua, entende? Como é traumático para essa criança, como que aquilo ali remete até os dias de hoje. Casos de molestação também. Na mesma forma, né? Às vezes parece que tá tudo bem, parece que tá cicatrizado, mas aquilo ali remete até hoje. Tá? Então, quem passar aí pela sessão e quem já passou entende bem o que eu tô falando. E aí, agora vamos entrar, né, nessa fase nova aqui. Oi, Lua! Val, sejam bem-vindas, meninas. Aline, minha cunhada, gratidão por estar aqui. Essa minha cunhada, amo essa minha cunhada, gente. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre essa repetição de padrões negativos, né? Nós iniciamos esse assunto ontem, então se você tá aqui e não viu a live de ontem, depois separa um tempinho e vai lá e assiste a live de ontem, tá? É rapidinho, gente, 30 minutos e a gente encerra, tá bom? Então dá uma olhada na live de ontem para você poder entender bem do que eu tô falando dessa parte de repetição de padrões negativos. Aproveita, curte, comenta, tá bom? Eu vou dar uma passadinha assim, só um resumo da live de ontem, que é assim, quando alguma coisa acontece de forma repetitiva na nossa vida, é um ciclo, tá? Aquilo se repete, se repete. Por exemplo, tem pessoas que são viciadas em recomeçar. Elas estão sempre recomeçando um negócio, elas estão sempre recomeçando um relacionamento. Pessoas que são viciadas em perder dinheiro. Então, ou elas perdem literalmente o dinheiro que está no bolso, cai, né? Cai da bolsa, cai. Ou elas perdem fazendo um negócio ruim, né? Investem num negócio que não tinha que investir, que fale. Então, vício de perder dinheiro. A gente tem o ciclo repetitivo, né? A repetição de padrão negativo. Quando a pessoa é sempre traída, ela arruma uma pessoa, a pessoa trai ela, ou aquele mesmo marido trai ela várias vezes. A gente tem padrão repetitivo. Pessoas que não te pagam, pessoas que te roubam, né? Você foi roubada numa determinada fase, e você foi roubada de novo, e você foi roubada de novo, né? Ou foi assaltada de mão armada, ou te roubaram na empresa que você tem, roubaram o seu caixa, né? Uma funcionária roubou dinheiro, e aí aquilo ali é recorrente, sabe? É repetição de padrão negativo. Eu tinha, né, uma repetição de padrão negativo de eu fazer o serviço e a pessoa não me pagar tudo, receber só uma parte, entende? E ficar devendo o resto. Então você tem que ir lá nas memórias traumáticas, né, ver o que tem associação com aquilo ali e limpar essa memória, porque isso faz com que você fique vibrando nessa energia de baixa, né? Então se você se sentiu lá com vergonha,
com incapacidade, decepção, frustração, angústia, tristeza, e aquilo ali fica recorrente dos vícios emocionais, entendeu? Aquilo ali precisa ser alimentado, e aquilo ali é alimentado através das pessoas que estão ao seu redor, através das suas escolhas no dia a dia. Cris, acontece, mas isso também é um padrão repetitivo, negativo de repetição, porque quando você está numa frequência muito elevada, você não tem acesso a esse tipo de pessoa, você não consegue nem conhecer esse tipo de pessoa. Eu vim de um padrão de assinatura energética muito, muito, muito baixo, porque eu estava na vergonha e na culpa, né? Em 2013, eu vibrava na vergonha e na culpa, né? Então eu permaneci nesse padrão durante algum tempo, uns anos, né? Uns bons anos. E eu venho mudando esse padrão, né? Eu venho ascendendo. Isso que eu ensino para vocês, eu venho fazendo com a minha vida. Eu venho trazendo a minha assinatura energética para cima, né? E aí, às vezes, ainda acontecem coisas. Mas por quê? Porque ainda está limpando e eu ainda tenho acesso àquelas pessoas que eu conheci quando o meu padrão de assinatura energética estava negativo, né? Quando o meu padrão de repetição estava negativo, entende? Por isso que ainda acontecem coisas. Então, de repente, por exemplo, a Cris é uma cliente minha que está comigo desde o final do ano passado. A gente está desenvolvendo um trabalho lindo, né? E ela tem crescido muito, a assinatura energética dela agora está lá no alto. Então, ela me fez um comentário dizendo que pessoas que eram do círculo dela de amizade, né? O círculo dela de amizade mudou. E isso acontece, o nosso círculo de amizade, ele muda quando a gente sobe o padrão, quando a gente sobe, na verdade, a assinatura energética, né? Mas às vezes você ainda pode viver alguma coisa porque você ainda tem acesso àquelas pessoas que você conheceu quando você tinha o padrão de assinatura energética baixo, entende? E também, às vezes, ainda tem alguma memória em você que você precisa limpar. Então, essa semana mesmo, ontem eu sentei para fazer limpeza emocional comigo, né? Aplicar a técnica, porque a gente tem que falar aquilo que a gente faz, né? Eu vou levar o meu cliente, a minha aluna, até onde eu fui. Minha vozinha entrou, benção, avó, seja bem-vinda. Vovó tá aqui todo dia, a gente prestigiando, né? Crescendo e se desenvolvendo. Então, a gente precisa, né, aumentar. Não sei se vocês perceberam, mas ontem a minha energia aqui na live, ela não estava como está hoje. Ontem a minha energia tinha caído um pouco e eu percebi isso. Eu percebi que eu estava na emoção por causa de um determinado fato que aconteceu na minha vida que sugou minha energia, né? Baixou minha energia. Por quê? Porque eu comecei a vibrar naquele sentimento de raiva, naquele sentimento de angústia, naquele sentimento de tristeza, naquele sentimento de impotência. Então, qual é o segredo? O segredo é você sair rapidamente desse padrão. Eu percebi que eu estava vibrando nesse padrão, eu identifiquei os sentimentos que eu estava sentindo. Lembra do Hatch? Reconhecer, aceitar e transformar. Então eu reconheci os sentimentos que eu estava sentindo, aceitei que eles estavam na minha vida e transformei através da técnica que eu tenho conhecimento, através dessa metodologia de trabalho que eu desenvolvi. Eu desenvolvi hoje uma metodologia de trabalho que vai ser colocada em prática agora no programa de autocura, né? Vou estar lançando o programa de autocura, vai ser o lançamento do meu produto digital agora na primeira semana do mês de julho, né? Primeira semana agora no próximo mês. Então, eu vou fazer o pré-lançamento. Na semana que vem vai iniciar o pré-lançamento e na primeira semana de julho a gente vai entrar de sola no lançamento. Então, como eu percebi isso, eu fui imediatamente aplicar a metodologia para eu poder sair rapidamente desse estado emocional para que a minha frequência não venha baixar. E isso é tão, tão, tão forte, meninas, isso é tão real que para quem tá lá no grupo de autocura viu, o nosso grupo tava com 33 ou 34 mulheres, né? Mulheres de impacto, porque quem faz parte do programa de autocura, quem faz parte desse grupo de autocura são mulheres que impactam a sua própria vida, impacta a vida de quem está ao redor dela, né? Impacta a família, impacta no trabalho, impacta na congregação da igreja se congregar, impacta no salão do reino, se for do salão do reino, impacta. A mulher de alto impacto, impacta onde ela estiver. Então, se você está aqui, você é uma mulher de impacto. Vovó, você é uma mulher de impacto, porque você está aqui, você faz parte desse programa.
O programa de autocura, ele vibrou e ele conseguiu te acessar, né? Você acessou isso. Então você tá nessa vibração, você tá nessa energia. Por isso você faz parte, tá? Sirlene, ó, como sair rapidamente desse padrão quando o problema persiste ou o incômodo? Então, Sirlene, não tem como eu desenvolver isso com você aqui, tá? Eu vou anotar, eu vou colocar isso lá quando a gente fizer o eu tô montando, né, gente, a estratégia do curso, eu tô montando, eu tô avaliando a quantidade de sessões que eu vou colocar e a quantidade de aulas, né? Então, eu vou colocar isso lá como tema, tá? Como sair rapidamente. Deixa eu só anotar aqui, porque eu vou botar pro curso. Porque isso é um assunto que eu preciso desenvolver, eu não tenho como desenvolver ele aqui, assim, dessa forma, tá bom? Você vai entender um pouquinho mais disso quando eu continuar falando sobre a repetição de padrão negativo. A gente vai falar desse assunto amanhã de novo, porque esse é um assunto vasto, eu não tenho como falar de uma vez. Só um minutinho, meninas. Maria, vem na mamãe. Mamãe tá aqui na sala. Vem cá. Maria acordou. Estou num ciclo de várias situações, só ao mesmo tempo. Mal consigo respirar de e surge ou volta um problema. Então, você tá gerando isso, Sirlene. Você tá cocriando isso. Tudo na nossa vida a gente cocria. Ou a gente cocria o caos, ou a gente cocria a bênção, né? A vida, aquilo que é bom. Só um minutinho, meninas. Vem cá, filha da mamãe. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, mamãe. Olha quem acordou. Meu esposo hoje saiu mais cedo, então ela ficou sozinha. Acordou. Então vamos lá, vamos continuar. Fico os 11 tentando manter firme e positiva. Então, se você não limpar, meninas, se vocês que estão aqui me ouvindo, não limpar as memórias traumáticas, isso se repete como uma repetição de padrão negativo. É muito importante fazer a limpeza, né? A gente tem algumas técnicas que faz reprogramação emocional e eu trabalho com uma delas, né? Na verdade, eu trabalho com algumas delas, né? Tem a PNL, tem constelação sistêmica, tem a EFT. Então, eu trabalho com algumas dessas técnicas e eu desenvolvi essa metodologia. Quem tá aqui que já passou pela minha sessão de limpeza, de alguma forma já limpou alguma área da vida, alguma memória traumática, bota eu. Quero ver quem tá aqui que já participou, quem já fez. Bota aí pra mim, eu. Então vamos lá, eu anotei aqui, fiz algumas anotações pra gente poder tratar, né? Então toda repetição de padrão negativo, ele é um vício, tá? Ele é um vício e ele pode se repetir em forma de comportamentos, em forma de circunstâncias, em forma de sentimentos, em forma de pessoas ou de resultado de vida. Então assim, aquela pessoa que cresce como empresária, daqui a pouco ela cai, né? Ela faz uma sociedade com uma pessoa, ela é passada para trás. Aí ela se junta a outra pessoa, ela é passada para trás de novo. Sabe? É repetitivo. Então isso é um vício, tá? E isso acontece constantemente. As meninas, ó, Cris, Aline, Rejane, todas já passaram pela limpeza, né? Começaram, né? Seja bem-vinda, Maria Ângela. Tava sentindo sua falta. Então vamos lá. Então, por exemplo, a pessoa que teve um pai alcoólatra, né? Ou ela vai se tornar alcoólatra, porque ela vai fazer ali, ela vai se associar ao pai, né? Ela vai ter uma identificação com o pai e ela vai fazer igual, porque a mente dela foi programada para isso, né? Mesmo que seja doloroso, tá? Ou ela vai fazer o completamente inverso. Ela não vai beber nada e vai ter aversão à bebida. Então, assim, tudo nós temos um padrão onde nós fomos ensinados. Isso se chama crenças. E as crenças, elas podem ser limitantes ou elas podem ser fortalecedoras, tá? Então, quando você gera uma crença limitante, por exemplo, dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo. A mãe viveu falando pra você que dinheiro é sujo. Isso é uma crença limitante. Quem quer ter uma sujeira na bolsa?
Quem quer andar e ficar pegando em sujeira? Então, inconscientemente, essa crença está lá e ela precisa ser transformada em fortalecedora. Porque senão você não monetiza dinheiro e você não sabe por quê. Porque toda vez que você pega no dinheiro, você tem nojo, você tem incômodo, entende? Então, isso tudo tem que ser trabalhado, né? E se você quer prosperar e você não está prosperando, tem que ir lá e trabalhar. Ah, Rafa, mas tem pessoas que a mãe falou isso e elas prosperam. Tudo bem, elas transformaram isso ao longo da vida de alguma forma, em algum momento elas fizeram essa reprogramação emocional, tá bom? Então vamos lá. O que prende, né? O que prende a gente a esse padrão negativo, né? O que te prende a esse padrão? Então, o que te prende a esse padrão de repetição negativo são as mágoas, tá? São as mágoas e os ressentimentos. Então, principalmente a raiva, o ódio, a culpa, a indiferença e o ressentimento, essas emoções, elas trazem autossabotagem. Então, a gente precisa limpar isso para que você não se sabote. Então, pessoas que começam coisas e não terminam, pessoas que fazem escolhas que não são assertivas para aquilo que ela quer no momento, ela quer emagrecer e ela vai e come errado, enfim, tá tudo atrelado ali às emoções, tá? E aí a gente vai tendo esse entendimento e vai crescendo o entendimento da necessidade da gente aprender a perdoar, né? Porque perdoar é um aprendizado. Se você não foi ensinado desde a infância a perdoar, né? Se você teve pais que tiveram uma criação dura, que se vocês cresceram vendo o pai e a mãe não perdoando, né? Acontecendo coisas e ficando com aquela mágoa, com aquele ressentimento, isso tudo vai gerando em você também esse mesmo modelo mental, tá? Porque a gente aprende também pelo comportamento do outro. Então, o meu comportamento influencia as pessoas que estão ao meu redor. E o comportamento das pessoas que estão ao meu redor influenciam em mim. Sabe quando você começa a conviver com uma pessoa e daqui a pouco você está falando igual a ela? Vocês estão todo dia aqui comigo, daqui a pouco vocês estão falando alguma coisa que eu falo, né? Vocês repetem da mesma forma que eu falo? Então, isso se chama espelho neurônio. O espelho neurônio, eles são os neurônios responsáveis por dar esse recurso pra gente. É quando a gente olha para uma pessoa e a gente começa a dançar, e a gente aprende a dançar, a gente aprende a andar, a gente aprende o comportamento por olhar, tá? A Cris, ó, eu só vibrava na tristeza, né, na escala das emoções, e hoje estou sempre na paz. Então, eu desenvolvi esse trabalho com a Cris, né? A Cris estava num momento muito triste da vida dela, e ali ela conseguiu, ela entrou comigo no desafio do poder oculto, que são 21 dias de áudios, né, e tarefas diárias, onde eu trabalho fortemente a autoestima. Isso vai estar lá dentro do Autocura. A Cris vai passar de novo pelo desafio do poder oculto. E isso é muito bom, porque cada vez que você passa, meninas, cada vez que você vê um filme, cada vez que você lê um livro, você está em outro momento da sua vida. Então você consegue ver aquilo ali de uma outra forma, tá? Isso aí é muito legal, tá? Porque você pega o mesmo livro e você lê ele de novo num determinado momento da sua vida e você vai ter outro entendimento. Então você pega um filme, por exemplo, se alguém aqui já viu o filme Divertidamente, é um filme de bonequinhos que fala das emoções. Antes de ter qualquer conhecimento de emoção, antes de escutar tudo isso aqui que eu tô falando, você teria uma percepção. Mas se você vê esse filme hoje, você vai ter outra percepção, entende? Então vamos lá. Esse padrão de repetição negativa, ele também é assim, ó. Você tenta se identificar, né? Você faz de tudo para você ter aquele mesmo comportamento do pai e da mãe, principalmente, porque as 3 crenças bases, elas são formadas até os 7 anos de idade, tá? E depois até os 12 a gente continua crescendo em parte de crenças, né? Mas assim, as 3 bases são essas que são até 7 anos. E aí depois dos 12 anos você já tem uma opinião própria. E aí você vai aprender com as suas próprias experiências. A criança até 7 anos, ela é totalmente a mãe,
né? Ela é totalmente a mãe. Se a minha mãe deixar, eu vou. Aí, se quer comer, ela olha pra mãe. Se a mãe disser que é pra ela comer, ela come. Se a mãe disser pra não comer, não come, né? Quem tem filho pequeno, quem já teve com criança, sabe disso. Oi, Val, seja bem-vinda, Heloísa. Seja bem-vinda. Então, meninas, a gente vai ter que encerrar, né? Que já deu o nosso tempo. E eu comecei a falar agora. Mas vamos continuar amanhã. A gente pega firme de novo para continuar falando dessa padrão, essa repetição de padrão. Só para fechar, quando você se identifica, né? Você tá igual, né? Você fica igual a essa pessoa, por exemplo, o pai é alcoólatra, a pessoa se torna alcoólatra. Ou o pai era grosseiro, fazia agressão verbal, né? Gritava, aí a pessoa passa a ser um adulto que grita também, né? Isso é porque você busca o amor. Essa identificação é buscando o amor. Você nada mais quer do que você ser amado, tá? Então, você se torna igual àquela pessoa, você reproduz aqueles mesmos comportamentos da pessoa, mesmo sendo ruins, mesmo você sabendo que não é bom. Por exemplo, a mãe que falava para o filho, engole esse choro. E aí a criança, você é esse filho, né, da sua mãe que falava, engole esse choro. E aí você não gostava daquilo, né? Passava mal quando ela falava isso, você se sentia mal, mas aí você reproduz isso com o seu filho também. Por que você reproduz, mesmo sabendo que não é bom, mesmo sabendo que não é legal? Porque você está em identificação com a sua mãe e você quer ser amada. E agora que eu tô igual, você me ama? Inconscientemente, tá, gente? Aqui a gente tá falando de inconsciente. Lógico que ninguém na sã consciência vai querer se tornar um alcoólatra, ou querer ser um drogado, ou querer ser um viciado em comida, né? Mas você quer entrar em identidade, você quer se parecer com essa pessoa para que essa pessoa ame você. Nada mais é do que você buscando o amor, tá bom? Então, espero ter contribuído com vocês. Passou muito rápido o tempo hoje, mas amanhã tem mais e a gente continua falando, tá? Então, tudo isso tá ligado ao perdão. Tudo isso tá ligado à mágoa, ressentimento, autossabotagem, tudo ligado ao perdão. Por isso que eu me especializei em perdão, por isso que hoje eu sou especialista em perdão, tá bom? Até amanhã, e amanhã a gente vai continuar nesse assunto, tá bom? Grande beijo pra vocês. Olha como meu bebê tá calminha hoje, gente. Coisa linda, né? Pra quem viu a live de ontem, 8 horas da manhã, ela acordou, mas chorando, porque eu tava muito agitada. E como ela, até os 7 anos sou eu, ela sente tudo, né? Por isso que eu sentei ontem de manhã e fiz muita limpeza pra poder aumentar a minha energia. E não sei se eu falei ou se eu cortei no meio, mas é muito interessante que o nosso grupo, né? Depois que eu fiz a limpeza ontem de manhã, nosso grupo passou aí de 29 mulheres para 48 de ontem para hoje. Olha que coisa linda, né? Isso aí é a nossa frequência, tá bom? Como cresceu, né? Viu ela bebezinha. Beijo, meninas. 8 horas lá no outro Instagram, tá bom? No rafaela.rei. Espero vocês.